Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caderno de Maria Valtorta, dia 2 de julho, 10h15. Horas, não sei, de amanhã, se é noite, vai ser 10h15 da manhã. Jesus diz: escreve imediatamente, enquanto ainda estou em ti com o corpo, sangue, a alma e a divindade. É por isso que você tem a plenitude da sabedoria em você. Maria viveu eucaristicamente a maior parte de sua vida. A mãe não é diferente do filho, não na natureza humana, mas na missão sobre-humana da redenção. O filho, para tocar o ápice da dor, teve que sentir a separação do pai, no Getsemane, na cruz. Foi a dor levada a alturas e asperezas infinitas. Para tocar o ápice da dor, a mãe teve que sentir a separação do filho nos 3 dias do meu enterro. Então Maria estava sozinha. Aí tá falando uns nomes aqui que eu nunca ouvi falar. Apenas Fight, Hope e Charity permaneceram. Mas eu não sei o que quer dizer isso. Mas eu estava ausente. Era a espada não mergulhada, mas penetrante, procurando em seu coração. Ele não morreu apenas porque o Eterno queria que morresse, porque para os cheios de graça ser privada da união com seu Filho e Deus era um sofrimento tão atroz que sem uma graça especial ela teria morrido. Existem muitas páginas secretas que você não conhece sobre a vida da mais pura corredentora. Eu já te disse, os segredos de Maria são muito puros e divinos para que a mente do homem os conheça. Eu apenas menciono a você o quanto é suficiente para aumentar em você a veneração da Santa dos Céus, depois de Deus. Aquela hora dolorosa no mar de dores que foi a vida de minha mãe, consagrada a suprema dor e suprema alegria desde a sua concepção, foi necessária para completar o que faltava à minha paixão. Maria é corredentora, portanto, uma vez que tudo nela é inferior apenas a Deus, sua dor também deve ser como nenhuma outra dor de uma criatura humana será. Agora continue orando. Na verdade, eu já tinha feito você entender, mas sua imperfeição confundiu tudo. Repito para a clareza do Pai e sua. E estamos bem servidos. Vejo Jesus Mestre vestido de branco ao lado da cama onde você está quando se confessa. Quando possível, né? Eu acho que o padre, quando o padre dela vem para confessar ela, atender ela. No mesmo dia, às 14 horas. No mesmo dia do dia 2 de julho de 1943, às 14 horas. Então era 10 da manhã e agora 14 horas. Jesus disse: no meu evangelho não há passagem que não tenha referências ao sobrenatural. Hoje faço você observar o fato da mulher curvada por 18 anos. Os pseudo-super-homens de hoje negam que o diabo possa ser o autor de doenças físicas. Os super-homens negam muitas coisas, muitos. Eles não são dados perceber que os possuídos agora são eles. Uau! Bah! Bah, bah, bah. Os super-homens? Quem serão esses que Jesus fala, né? Os médicos, os cientistas, os intelectuais, quem será que negam essas coisas? Que negam o diabo? Ou são os maçons? Porque os maçons podem ser os super-homens. Os maçons. Os pseudo-super-homens. Pseudo significa o que? Pseudo é um termo de origem grega, que quer dizer falsos. Então, os falsos super-homens. Pseudo eu imaginei que fosse, mas eu
é de teor falso, cujo conteúdo não corresponde à realidade, enganoso. Eu imaginei que fosse isso, mas eu gosto de letra direitinho. Então, os falsos super-homens de hoje negam que o diabo possa ser o autor de doenças físicas. Esses super-homens negam muitas coisas, muitos. Eles não são dados a perceber que os possuídos agora são eles. Eles negam que existam doenças causadas por forças extranaturais. Mas eles não sabem, com forças naturais, entender e curar certas doenças. Eles não podem precisamente porque certas doenças têm suas raízes fora da carne. Eles a oprimem, mas não nascem dela. Eles nascem em áreas onde os reinos do espírito, essas doenças nascem em áreas onde os reinos dos espíritos são agitados. Os reinos do espírito são dois. Um celestial vem de Deus, o outro mal vem de Satanás. Forte-se aqui em Jesus. Vamos lá. No meu evangelho não há passagem que não tenha referências ao sobrenatural. Hoje faço você observar o fato da mulher encurvada, a mulher curvada por 18 anos. Os falsos super-homens de hoje, os estudiosos com certeza, alguma coisa desse tipo, negam que o diabo possa ser o autor de doenças físicas. Os super-homens negam muitas coisas, muitas. Eles não são dados a perceber que os possuídos agora são eles. Uau! Eles negam que existam doenças causadas por forças extranaturais. Eles negam que existem doenças causadas por forças extranaturais. Então eles falam que as doenças são todas causadas por bicho, por alguma coisa dentro do corpo da pessoa, né? Sempre alguma coisa assim, explicativa, que tem como explicar. Mas eles não sabem, com forças naturais, entender e curar certas doenças. Eles não podem precisamente porque certas doenças têm suas raízes fora do corpo. E elas a oprimem, mas não nascem dela. Oprimem o corpo, mas não nascem do corpo. Elas nascem em áreas onde os reinos do espírito são agitados, que são o céu, que vem de Deus, e o outro mal, que vem de Satanás. Os reinos do espírito, que são dois. Deus, às vezes, dá sim suas doenças predestinadas, que são um passaporte para o reino divino. Olha! Deus, às vezes, dá suas doenças predestinadas, que são um passaporte para o reino divino. Predestinados é porque lá no céu ele avisou que ia dar e perguntou para a pessoa se a pessoa aceitava. Pelo que a gente ouviu falar, tem esse momento, né? Satanás dá, ainda mais frequentemente, doenças que são vingança contra o servo de Deus, ou impõe fardos aos pobres que cederam às suas seduções. Pobreza horrível, porque é a perda da verdadeira riqueza da graça, que os torna filhos e herdeiros de Deus. Os remédios humanos são inúteis em tais casos. Só o dedo de Deus apaga o decreto da miséria e assina o decreto de libertação. Aquele que é liberado cura da possessão, que é curado da possessão se estiver possuído. Aquele que é liberado entra no céu se sua doença vem de Deus. Mas além das doenças da carne, há doenças do espírito, e são obra do maligno. Elas te dobram, te fazem tremer e espumar. Atrapalham seus sentidos, a sua fala, elas te levam a aberrações morais piores do que as doenças da carne, porque eles dobram e ebotam a alma. Nossa, Jesus, Senhor, ajuda nós, hein? Os remédios humanos são inúteis em tais casos, só o dedo de Deus apaga o decreto da miséria e assina o decreto da libertação. Aquele que é liberado, e é curado da possessão, se estiver possuído, aquele que é liberado entra no céu, se sua doença vem de Deus. Mas além das doenças da carne, há doenças do espírito, e elas são obras do maligno. Eles te dobram, te fazem tremer e espumar. Eles atrapalham seus sentidos e sua fala, eles te levam a aberrações morais piores do que as doenças da carne, porque eles dobram e embotam a alma. Eu posso curá-los, só eu. A alma liberta da influência que havia batido endireita-se e glorifica ao Senhor como a mulher do Evangelho. Você percebe, sua carne morre e você sente isso, mas como você se sente livre e forte, porque seu mestre o curou. Um domínio viril e pacífico invadiu seu espírito.
Você tem a sensação de correntes quebradas caindo aos seus pés. Agora eu te digo, segue-me. Segue-me com o teu novo espírito e não peques mais, para que Satanás não possa lançar a sua armadilha sobre ti. Se me seguires de perto, não poderá fazer mal a ti, porque quem me segue faz não peque, e por não pecar não se submeta a quem quer se tornar meu inimigo. Não se submeta, ao inimigo, pelo não pecar, Forte, esse texto, nossa. 3 de julho. Jesus disse-vos ontem que existem doenças fora do normal. Mas está continuando a mesma conversa. Força aí, Isto é, desejadas pelas forças espirituais, Deus ou Satanás. Aquele que age do abismo do céu, o outro do abismo do inferno, afeta por diferentes causas e com diferentes fins certas criaturas. Mas, dada a fonte diferente e oposta a uma doença, aquela que vem de Deus carrega consigo, tirando-a das fontes de uma luz incomensurável e de um amor incomensurável, que a doença do meu pai foi isso. Foi Deus quem deu, porque eu pedi. Liberei a Deus para ele mandar a doença para meu pai, para curar meu pai. Mas dada a fonte diferente e oposta a uma doença, aquela que vem de Deus carrega consigo, tirando-a das fontes de uma luz incomensurável e de um amor incomensurável. Luz e amor pela criatura mártir do seu Deus. Meu pai foi uma criatura mártir de Deus, graças a Deus. O outro vindo do abismo, de estanho onde reina Satanás, envolve-se em trevas e tormento. Eu disse, uma criatura mártir de seu Deus, sim. A alma que se abandonou totalmente ao seu Deus torna-se mártir. O próprio Deus aqui age como sacrificador. Nem é o martírio de uma criatura abandonada o amor menos sangrento, mesmo que o sangue não seja materialmente derramado, do que o de uma criatura que é imolada por um carrasco. Porque não só a carne e o sangue, mas a inteligência, a alma e o espírito são torturados. Meu pai. São torturados em um feliz martírio, cujo fim, após a crucificação espiritual, que estigmatiza todo o poder do ser, da carne, no sangue, na inteligência, na alma, no espírito, colocando meu selo glorioso. É o abraço ígneo, com o próprio fogo, com a caridade ígnea, o afundamento na unidade ígnea que é nossa Trindade, o conhecimento completo de quem é Deus e o possuir, ser possuído por Deus para sempre. Glória a Deus, meu Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado por o Senhor ter feito isso com meu pai. Obrigado por ter salvo meu pai. Obrigado, Senhor. Eu sabia que era coisa do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, existem 2 formas de doença espiritual e 2 formas de possessão espiritual. Se diz possuído de alguém que é agarrado, atormentado, oprimido, dominado por Satanás, por que não deveria ainda mais chamar de possuído alguém que é abraçado, aliviado e moldado, dominado por Deus? Uau, isso aqui é uma novidade. Uau, tá louco? Deus também possui uma alma através de uma doença espiritual. Uau, de expiação. Uau. Então eu conheço muitas outras pessoas que também foram assim, nossa, dominadas por Deus. Bem-aventurada, sublime essa possessão e feliz essa possessão. Nossa. A alma só tem que se abandonar no amor ao amor que a rodeia, abraça, penetra, transporta, dá-lhe novos significados e conhecimentos desconhecidos dos mortais. É um mergulho no refúgio de Deus, um refúgio da luz, da ciência, da caridade, de todas as virtudes. É o mergulhado no remanso de La Paz. A alma sai dali naqueles poucos momentos em que sai, cada vez mais raro, quanto mais dispersa a alma está em Deus, perfumada com a essência de seu Deus, e nenhum miasma da terra ou do inferno pode atuar sobre o espírito impregnado desse aroma. A alma possuída por Deus se assemelha a ele de tal maneira que até a forma externa, é verdade, gente. Vocês não têm ideia como meu pai mudou. Meu Deus do céu. Nossa, meu pai mudou demais, gente. Vocês não têm ideia.
A alma possuída por Deus se assemelha a Ele de tal maneira que até a forma externa e material de seu ser sofre modificações. Deus brilha no seu olhar, nas suas palavras, no seu sorriso, é verdade. Na nova majestade de sua expressão, por isso quem a toca diz: há algo aqui que não é desta terra, verdade. A alma possuída por Deus é um vaso precioso segregado, mas de onde exala o aroma que a preenche. Furtividade, porque o amor consagra, e a posse se torna propriedade de um, e somente um abre e fecha aquele sigilo colocado no espírito que foi dado a ele. Expira, porque o aroma de Deus é tão poderoso que não só preenche o interior do vaso, mas permeia a matéria de modo que o eflúvio espiritual se derrama e atravessa a multidão, purificando-a do cheiro da carne e sangue. Se as criaturas soubessem o que é a posse de Deus, possessão de Deus, todas desejariam ser possuídas. Uau! Mas para saber disso é necessário dar o primeiro passo, o primeiro ato de generosidade, de renúncia, e depois perseverar nesse primeiro ato. O resto vem porque, como uma onda elétrica emitida pelo polo A é atraída pelo polo mais forte Z, da mesma forma a alma que se colocou na órbita de Deus é atraída por si, de qualquer ponto da órbita onde você está. Porque eu sou o alfa e o ômega e abraço tudo o que existe. Só a vontade humana contrária que se submete ao sigilo da besta desvia minha ação. Olha aqui. Só a vontade humana que se submete ao sigilo da besta desvia minha ação. Porque te libertei e não violei sua vontade. Por isso, se a tua vontade é de carne e sangue, ou seja, é Satanás, a minha vontade não pode agir, porque a minha vontade é espírito e atua sobre o teu espírito, e o espírito morre onde a matéria reina. Então, se a matéria reina, a vontade humana está reinando, é matéria, né? E o espírito nessa alma, né, nessa vontade humana, dada a Satanás, morre. Gente, olha só o perigo da vontade humana contrária, da vontade humana inimiga, longe de Deus, que se submete ao sigilo da besta, que desvia a ação de Deus, amarra as mãos de Deus. Você tem que renascer no espírito para poder entrar na órbita de Deus e derrotar a carne e seu dono, Mamon. Então a posse é dada. Paraíso antecipado na terra, feliz ascensão da alma ao céu na morte, plenitude do paraíso em meu reino, onde o meu estará comigo para sempre. Por isso que meu Pai tenho certeza que já está no céu. Luz na luz, paz na paz, alegria na alegria, glória na glória. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Que lindo isso, meu Deus do céu, muito forte, muito forte.